Olá, tudo bem com você? Que bom estarmos juntos para darmos sequência no nosso estudo do livro A Gênese. Eu sou o professor Wagner Klein, sou professor de Física, terapeuta holístico e você está no canal Sob Nova Visão. Dando sequência ainda ao capítulo 14, os fluidos, vamos para um item curtinho aqui. Catalepsia, ressurreições. Parágrafo 29. A matéria inerte é insensível. O fluido perispiritual o é também, mas ele transmite a sensação ao centro sensitivo, que é o espírito. As lesões dolorosas do corpo repercutem, pois, no espírito como um choque elétrico por intermédio do fluido perispiritual, do qual os nervos parecem ser os fios condutores. É influxo nervoso dos fisiologistas que, não conhecendo as relações desse fluido com o princípio espiritual, dele não puderam explicar todos os seus efeitos. Esta interrupção pode ter lugar pela separação de um membro ou a cessão de um nervo, mas também parcialmente ou de maneira geral e sem nenhuma lesão no momento da emancipação de grande superexcitação ou preocupação do espírito. Nesse estado, o espírito não pensa mais no corpo e em sua febril atividade. Ele atrai, por assim dizer, a ele o fluido perispiritual que, retirando-se da superfície, ali produz uma insensibilidade momentânea. Poder-se-ia ainda admitir que, em certas circunstâncias, produz-se no próprio fluido espiritual uma modificação molecular que lhe tira temporariamente a propriedade de transmissão. Assim é que, frequentemente, no ardor do combate, um militar não percebe que foi ferido, que uma pessoa cuja atenção está concentrada sobre um trabalho não ouve o ruído que se faz ao seu redor. É um efeito análogo, porém, mais pronunciado, que ocorre em certos sonâmbulos, na letargia e na catalepsia. É assim, enfim, que se pode explicar a insensibilidade dos convulsionários e de certos mártires. A paralisia não tem, de nenhum modo, a mesma causa. Aqui o efeito é todo orgânico. São os próprios nervos, os fios condutores, que estão mais aptos para a circulação fluídica, são cordas dos instrumentos que estão alteradas. Bom, então, de certa forma, aqui está dizendo que as percepções que o espírito tem através do corpo físico, corpo material, que se deve, obviamente, ao como o corpo sente, esse corpo está passando para o perispírito, né? As sensações materiais também estão sendo repercutidas no espírito, através do perispírito. Mas que o espírito pode muitas vezes, por exemplo, no momento da emancipação do sono, né? Fica bastante à parte das sensações do corpo, né, como se estivesse ignorando, né, o que está acontecendo com o corpo. Mas não está, né, mas simplesmente o espírito tira a importância daquelas sensações e tal, como a gente, né, quando está concentrado num assunto, a gente esquece falatório, esquece outras coisas tantas, e porque estamos concentrados. Então o espírito, na grande maioria das vezes, ele faz isso também. Toda vez que ele está em estado de emancipação, ele está
querendo viver a vida espiritual. Então, as sensibilidades que o corpo está transmitindo de alguma forma, ele também está meio que ignorando, certo? Então, é isso que ele está mais ou menos dizendo aqui. E é claro que se o corpo teve uma amputação, perdeu um braço, por exemplo, o que acontece? Falta as ligações que aquele braço tem com o perispírito. Não que o perispírito foi amputado, o perispírito continua igual como é. Mas um membro amputado não tem como sensibilizar o perispírito. Então está dizendo isso aqui também. 30º. Em certos estados patológicos, quando o espírito não está mais no corpo e que o perispírito a ele não adere senão em alguns pontos, o corpo tem todas as aparências de morte, da morte. E se está na verdade absoluta, dizendo que a vida não se prende senão por um fio. Este estado pode durar mais ou menos um certo tempo. Certas partes do corpo podem mesmo entrar em decomposição sem que a vida esteja definitivamente extinta. Enquanto o último fio não estiver rompido, o espírito pode, seja por uma ação energética de sua própria vontade, seja por um influxo fluídico estranho, igualmente poderoso, ser chamado de volta ao corpo. Assim, se explicam certos prolongamentos da vida contra toda a probabilidade e certas pretensas ressurreições. É a planta que desabrocha, às vezes, como uma única fibrilha da raiz. Mas, quando as últimas moléculas do corpo fluídico se destacaram do corpo carnal, ou quando este último está num estado de degeneração irreparável, todo retorno à vida se torna impossível. Então, um caso, por exemplo, mais famoso, a ressuscitação de Lázaro. Jesus, vendo que o espírito de Lázaro ainda se encontrava no corpo, ele diz, Lázaro está dormindo. Ou seja, dá para a gente trazer ele de volta para a vida. E é isso que ele vai fazer. Ele vai fazer com que o espírito de Lázaro retome o corpo. Mas já fazia 4 dias, então algumas partes do corpo talvez estivessem em estado de decomposição. A gente não sabe realmente o que aconteceu, mas poderia até ter acontecido isso, né? Mas ele coloca o espírito de volta para o corpo, sendo que não havia se desligado totalmente. Então muitas vezes as pessoas falam, olha, é bom quando o sujeito morreu, esperar um tempo, né? 3 dias geralmente, né? Para que possa se enterrar, ou enterrar não, possa se cremar o corpo, coisa parecida. Acreditando-se no que? Na possibilidade daquele corpo ressuscitar. Se é uma catalepsia, né, e você enterra logo que deu sinal de morte, pronto, o espírito pode voltar para o corpo e o cara está enterrado, né, e pior ainda, né. Curas. É um outro item curtinho. Parágrafo 31. O fluido universal, como se viu, é o elemento primitivo do corpo carnal e do perispírito, que dele não são senão transformações, pela identidade da sua natureza. Esse fluido condensado no perispírito pode fornecer ao corpo os princípios reparadores. O agente propulsor é o espírito encarnado ou desencarnado que infiltra num corpo deteriorado uma parte da substância do seu envoltório fluídico. A cura se opera pela substituição de uma molécula sã a uma molécula malsã. O poder curador está, pois, em razão da pureza da substância inoculada. Ele
depende ainda da energia da vontade, que provoca uma emissão fluídica mais abundante e dá ao fluido uma maior força de penetração. Enfim, as intenções que animam aquele que quer curar, quer seja um homem ou um espírito, os fluidos que emanam de uma fonte impura são como substâncias medicinais alteradas. Então é importante que aquele indivíduo encarnado que vai fazer promover aquela cura espiritual tenha fluidos salutares no seu corpo, né? Se ele é um viciado, esses fluidos não serão salutares. Então é uma substância alterada, como está dizendo aqui, né? É uma substância impura. Pode até fazer mal, quer dizer, pode atingir os objetivos, mas trazer sequelas. 32. Os efeitos da ação fluídica sobre as enfermidades são extremamente variados, segundo as circunstâncias. Esta ação, algumas vezes, é lenta e reclama um tratamento contínuo, como no magnetismo comum. De outras vezes, ela é rápida como uma corrente elétrica. Há pessoas dotadas de uma força tal que elas operam sobre certos enfermos curas instantâneas pela só imposição das suas mãos, ou mesmo só por um ato de vontade. Entre os dois polos extremos desta faculdade há nuances ao infinito. Todas as curas deste gênero são variedades de magnetismo e não diferem senão pelo poder e pela rapidez da ação. O princípio é sempre o mesmo, é o fluido que desempenha o papel de agente terapêutico e cujos efeitos estão subordinados à sua qualidade e às circunstâncias especiais. Então, né, só completando aqui, é o magnetizador, né, que vai ter grande influência na hora de curar a pessoa. Esse magnetizador pode ser também um médium de cura. O que quer dizer isso, médium de cura? É aquele médium que opera a cura devido à ação dos espíritos sobre ele. Então, ele é mediúnico. Então, os espíritos atuam sobre ele e ele, de forma mediúnica, libera esses fluidos. É claro que sempre carrega fluidos do próprio médium. Agora, o magnetizador, independente dos espíritos, ele pode fazer a cura também apenas com os fluidos do seu corpo. É anímica, a coisa é anímica, tá? Se o magnetizador promover na pessoa que vai ser curada uma leve emancipação, de forma que o perispírito possa sair um pouco do corpo, a magnetização ainda é mais eficiente. Porque o perispírito pode absorver muito mais facilmente, direto, sem intermédio da matéria. 33. A ação magnética pode se produzir de várias maneiras. Primeiro, pelo próprio fluido do magnetizador. É o magnetismo propriamente dito, ou magnetismo humano, cuja ação está subordinada ao poder e, sobretudo, à qualidade do fluido. Segundo, pelo fluido dos espíritos, agindo diretamente e sem intermediários sobre um encarnado, seja para curar ou acalmar um sofrimento, seja para provocar o sono sonambúlico espontâneo, seja para exercer sobre o indivíduo uma influência física ou moral qualquer. É o magnetismo espiritual, cuja qualidade está em razão das qualidades do espírito. E terceiro, pelo fluido que os espíritos despejam sobre o magnetizador e ao qual este serve de condutor. É o magnetismo misto, semi-espiritual ou querendo-se chamado humano espiritual. O fluido espiritual, combinado com o fluido humano, dá este
as qualidades que lhe faltam. O concurso dos espíritos em semelhante circunstância é por vezes espontâneo, mas o mais frequentemente é provocado pelo pedido do magnetizador. Então, aquilo que eu acabei de falar, né? Está explicando aqui. 34. A faculdade de curar por influência fluídica é muito comum e pode se desenvolver pelo exercício, mas a de curar instantaneamente pela imposição de mãos é mais rara e o seu apogeu pode ser considerado como excepcional. Entretanto, foram vistos em diversas épocas e quase entre todos os povos, indivíduos que a possuíam em grau eminente. Nestes últimos tempos, viram-se vários exemplos notáveis, cuja autenticidade não pode ser contestada, uma vez que estas espécies de cura repousam sobre um princípio natural e que o poder de operá-las não é um privilégio, é que elas não saem da natureza e não têm de miraculosas senão as suas aparências. Tá bom? Então a gente fecha aqui o nosso vídeo. Também foi interessante, bastante elucidativo. Eu digo para você, se você gostou desse vídeo, deixa seu like. Se você não gostou, deixa seu like. Por favor, me ajude a levar esse vídeo a mais pessoas. Se não está inscrito, se inscreva. Se você puder, compartilhe nas suas redes sociais. Bom, faça um comentário. E a gente se vê no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. Mágoa, tristeza e rancor. Quem gosta é o obsessor. Se livra.